Olá, pessoal. Vamos dar uma refletida na palavra de Deus de hoje, daquele que está em busca da fé, aquele que quer o reino de Deus, a eternidade com Deus. Para isso precisamos aprender a andar com Deus aqui, à vontade dele. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Jesus, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. Digo a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu escravo, faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão-se à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Independente da igreja que a pessoa esteja participando, dos candomblé, das igrejas, seja lá o que for, no momento que ela buscar humildade, buscar por Cristo, ela será salva. Quando nós buscarmos humildade dentro de nós. Olha aqui o oficial romano: suplica ao Senhor, o meu empregado está de cama. Aqui, ó. Jesus, aqui, ó. Senhor, eu não sou digno que entres à minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado, pois eu também sou um subordinado. Uma pessoa de poder sobre pessoas, uma pessoa que comete erros e de repente ela se rebaixa, ela admite os seus erros, dizer que Deus não será digno de entrar na minha morada, mas que ele dizer uma só palavra e o seu empregado fica curado. Aí Jesus diz: nunca vi em Israel um homem de tanta fé. Porque ele se rebaixou do seu orgulho, se rebaixou do seu mau caratismo de ser uma pessoa prepotente, mas buscou humildade para que Cristo curasse o empregado dele. Nem por ele, mas pelo empregado dele. Deus se fez homem, se rebaixou a tal nível de ser chicoteado, cuspido na cara, botado a coroa de espinho, pregado na cruz, morrer na míngua, pelos nossos pecados, por aquele que acredita nele. Jesus Cristo veio e serviu como exemplo o valor da humildade para fazermos a obediência a Deus e sermos exemplo.
O nosso defeito de caráter maior sempre é orgulho, a prepotência, querer ser o centro das atenções. Ontem mesmo eu estava observando as pessoas. Querer ser o centro das atenções, querer ser as mais vistas, as mais recebidas, ser as melhores. E quando nós queremos ser os melhores, o centro das atenções, nós não olhamos os nossos pecados, nós não enxergamos as nossas falhas, porque nós estamos no âmbito de corrupção, trevas. E quando nós estamos em trevas, nós temos o costume de julgar o próximo, para não olhar os nossos defeitos de caráter. Aí quando nós dobrar o joelho, foi o que aconteceu comigo, né? Até ontem, antes eu estava refletindo, que eu tinha um sentimento de raiva, cara, por cair na tentação de fazer a vida do mundo, que tudo pode. Isso me deixou distanciado de Deus. Eu, distanciado de Deus, eu fiquei em treva. Aí o inimigo, só que lá no fundo do meu coração, no fundo existia uma pessoa boa. Mas ninguém quis saber daquele coisa boa que tinha lá no coração. Mas Jesus Cristo sabia. Jesus Cristo sabia que no fundo do meu coração existia uma pessoa boa, um desejo bom. Mas devido a eu estar afastado de Deus, o inimigo começou a me colocar dentro de mim raiva, ódio, ressentimento, humilhações, me pisando, fazendo com que eu ficasse cada vez mais fraco. Até que um dia comecei a olhar dentro de mim e buscar dentro de mim aonde que estão meus erros, reparando humildemente, pedindo para Deus. E no momento que eu estava numa tensão de muita raiva, ódio, vontade de matar, eu olhei, me lembrei dos mandamentos e eu vi que estava errado aquele sentimento. E eu comecei a rezar. E eu rezando, dentro de uma mesa que nem essa aqui, cara, eu recebi o Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a me mostrar o caminho. Ele me mostrou o caminho e passou o julgamento. Porque todas pessoas egoístas julgam pessoas honestas, condenam pessoas honestas. Assim como fizeram com Jesus Cristo. Assim como fizeram com os discípulos. Mas para nós estarmos em Cristo, nós precisamos fazer que nem aquele general. Se humilhar perante Cristo e ajuda meu empregado que está doente. Eu não sou digno de doente na minha casa, mas dizer uma palavra e eu serei salvo. Se humilhar, admitir os nossos erros e pedir perdão. E a sinceridade do nosso coração vai fazer com que Jesus Cristo age na nossa vida e nos dê a cura interior, a cura emocional, e aonde a gente sentiremos a verdadeira felicidade. Mas para isso nós precisamos querer. Quando eu tinha aquele desejo bom dentro de mim, mas em vez de eu procurar por Deus, eu queria fazer a vontade das pessoas, eu queria que as pessoas me aceitassem do jeito que eu era. Eu nunca fui feliz, mas a partir do momento que eu comecei a, em Cristo, humildemente, aceitar meus erros e fazer a vontade somente de Deus, as pessoas egoístas se afastam, mas que eu sirva de atração, de exemplo para aquelas pessoas que querem mudar de vida, aquelas pessoas que realmente querem Deus e que elas usam o exemplo do Evangelho. Por isso que eu transmito a mensagem hoje, eu falo de acordo à vontade de Deus, para que nós paramos de explicar que a minha maneira de ser feliz foi no momento que eu parei de querer as coisas da minha maneira e agradar as pessoas.
mas sim que eu comecei a agradar aquilo que tinha lá no fundo do meu coração, que era a vontade de Deus. E comecei a fazer a vontade de Deus. Então eu encontrei a paz, a felicidade. E essa paz, essa felicidade eu desejo a cada um de vocês. Só que para isso, nós precisamos tirar a trave do próprio olho. Quebrar o nosso egoísmo. Buscarmos humildade em nós, para reconhecer os nossos pecados e valorizar os outros. Querer o bem dos outros. E não querer nos orgulhar, querer sermos os maiores e pisar nos outros. Aí nós não estaremos com Deus. Estaremos com Deus quando nós reconhecermos os nossos pecados, botar a nossa vida na maneira de Deus e valorizar aquela pessoa que está sofrendo e ajudar aquela pessoa que está sofrendo. Aí nós estaremos em Cristo e seremos felizes. Obrigado a todos. Deus abençoe a cada um de todos vocês.